Então, turma, boa tarde, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Já estudamos aqui a raiz, o caule e a folha. E vamos estudar aqui, ó, a flor, turma. Por que a flor? A flor vai cair na avaliação de vocês, tá? Cair não, despencar. Creio, turma, que sejam 4 ou 5 questões na prova de vocês, tá? Sobre as flores. Principalmente sobre a estrutura da flor, tá? Vai cair na prova de vocês. E, turma, o que são flores? Turma, as flores, ó, elas são nada mais, nada menos, ó, que folhas. As flores são folhas, só que, ó, folhas modificadas. Professor, folhas modificadas para quê, professor? Por que essas folhas são modificadas? Elas são modificadas para que ocorra a reprodução. Para que o vegetal consiga reproduzir, tá? Então, as flores são as estruturas reprodutivas de uma planta. Isso mesmo, professor. A flor é uma estrutura reprodutiva. Ela serve, ó, para fazer a reprodução sexuada. Turma, reprodução sexuada é quando você faz a troca, ó, do material genético. Não quando você gera, por exemplo, assim, parte no meio. A flor, para ela fazer a reprodução sexuada, ela precisa de um gameta masculino e um gameta feminino. Já na reprodução assexuada, é somente ela. Geralmente ela se reparte no meio, dá origem a um clone, tá? Então, a flor, ela faz a reprodução sexuada. Professor, Oi? De reprodução assexuada, a gente tem de exemplo a estrela do mar, né? Sim, a estrela Ela do solta mar. um braço dela. A estrela do mar. Se você pegar uma estrela do mar e cortá-la em 1000 pedaços, vai surgir novas 1000 estrelas do mar. Professor, como é que eu consigo matar uma estrela do mar? Toca fogo nela. Aí você consegue. Mas se você cortar um braço dela, vai dar origem a uma outra estrela do mar. Algumas verminoses, turma, se reproduzem também. Uma planária, ela se reparte no meio. Vocês vão estudar sobre verminose mais para frente. Vocês vão ver a reprodução. A bactéria, turma, a bactéria está aqui, ó. O que a bactéria faz? Aqui tem o material genético dela. Ela divide em dois o material genético dela e ela faz, ó, com que surja 2 novas bactérias. Tá? Então, isso é uma reprodução assexuada. É quando gera um clone, uma estrutura geneticamente parecida. Tá? Então, turma, na flor, a flor ela é uma estrutura reprodutiva. Eu vou falar isso para você, não sei se eu falei, mas de manhã fizeram essa pergunta. Professor... O senhor já falou. Já falei, né? Que aquilo eu falei, falou. não é. De ficar. E a flor, ela vai dar origem, ó, ao fruto e vai dar origem também à semente. Professor, vai cair na prova isso aqui, tá? Quem dá origem ao fruto e à semente. Eu vou falar nos próximos slides, mais para frente. E a estrutura da flor foi aquela atividade que eu pedi para vocês, que era para vocês falarem, tá? Qual era cada parte aqui de uma flor. Ah, professor, isso aqui era a estrutura. Você tinha que... Ah, professor, eu não consegui uma flor. Posso fazer um desenho? Fazia um desenho bem bonito. Teve uma aluna que mandou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó, teve uma aluna que mandou, ó, ela fez um desenho porque ela não conseguiu. Ela fez um desenho, só que ela desenha naqueles... Ela tem, né? Ela desenha em computador, mesa digital. Então, ela fez o desenho. Ó, aqui, ó. Toda essa estrutura. Desenho, era um desenho que eu pedi para você fazer a estrutura de uma flor. Quem não fez, pode fazer e enviar pelo WhatsApp, tá? Fazer essa estrutura aqui, ó. Mostrar a estrutura de uma flor. Todo isso aqui, ó. A estrutura aqui, ó. Isso aqui é a estrutura feminina. O gineceu é a estrutura feminina. O androceu é a estrutura masculina de uma flor, tá? Então, era para você falar, ó, cadê a estrutura masculina? Você ia puxar setas. Aí você ia falar, ah, professor, aqui tem a pétala, você ia marcar a pétala. Aqui tem a sépala. Você ia fazer esse desenho aqui, ó, mostrando toda a estrutura de uma flor. A gente tem uma experiência que fala mais ou menos isso, não é a atividade que o senhor mandou, eu acho, mas ela é parecida, né? Que acho que na página 55
Que ele pede para colher 5 tipos de flores e aí falar, né, se tem a estrutura feminina, masculina, o pólen, ovário. Isso mesmo. Aí eu pedi para vocês fazerem esse desenho. Fala, Hanna. Que? Nada, tá. Então, ó, vamos aqui para a estrutura da flor, tá? Revisando de novo isso aqui que eu já tinha passado essa parte. Turma, o carpelo, o gineceu, ó, lembre-se, gineceu é a estrutura feminina. Androceu, a estrutura masculina. Professor, e a pétala? Para que serve a pétala? A pétala tem colorações variadas, né? As pétalas são bonitas. Para que servem isso, professor? As pétalas? Para atrair os agentes polinizadores. Tá? Elas liberam cheiro, elas liberam odor. Ah, professor, mas eu nunca senti. Claro, o nosso olfato não está mais apurado como antigamente. Então, a gente não consegue sentir totalmente o cheiro de uma flor. Às vezes, de algumas você consegue, mas de outras você não conseguirá. Agora, os insetos... Ela também chama a atenção de... como é? De polinizadores? Sim, é para chamar... A cor dela, a cor, o cheiro. A coloração é exatamente para chamar a atenção dos polinizadores. Professor, e a sépala? Para que serve a sépala? Turma, serve de proteção. Ah, professor, mentira. Sim. Por exemplo, vamos supor que vem um herbívoro e ele quer comer uma flor. Essa sépala, ela pode ter uma resina que fique meio grudenta ou deixe meio que a boca áspera, ficar ruim. Aí, se esse herbívoro vir comer aqui, ele vai comer uma flor. Aí ele não vai gostar e vai cuspir. Então, ele já sabe que essa flor tem gosto ruim, aí ele não vai. A sépala é para a flor se proteger, porque a flor é a estrutura reprodutiva. Se ela não proteger a flor, ela vai morrer, porque ela não está reproduzindo. Ela não está gerando descendente. Então, a sépala serve para ela se proteger. Professor, e tem um receptáculo. O receptáculo é o que prende a flor ao pecíolo, né? Ao pendúculo. Por exemplo, esse receptáculo, ele dá origem a um fruto, a um alimento. Professor? Qual é o exemplo? Caju. O caju, turma, a origem do que a gente come do caju é aqui, ó. O caju nasce aqui, ó. O que é o fruto do caju é a semente, tá? Aquela sementinha que é o fruto do caju, tá? E, ó, vamos ver aqui que cada uma dessas... faz castanha, né? Faz a castanha. Ó, a estrutura, turma, pendúculo ou pecíolo. É a arte que prende a flor, né, ao galho ou ao caule, tá? Então, ó, esse pendúculo aqui, o pecíolo, é que vai prender a flor à árvore. Receptáculo floral é o local onde você tem um encaixe. Ó. A flor vem aqui, ó, aqui está o receptáculo, e você encaixa, ó, a flor vem aqui. Turma, o que é o corola? O corola é o conjunto de pétalas. Professor, o que é o cálice? O cálice é o conjunto de sépalas, ó, porque ele parece um cálice, onde segura essas flores, essas pétalas. E o gineceu, estrutura feminina, e o androceu, a estrutura masculina. E vamos ver, turma, cada uma dessa estrutura agora, a gente vai estudar, tá? Revisar novamente o que a gente parou aqui nessa parte. Ó, turma, o androceu, que é a estrutura masculina. O que eu quero que vocês saibam aqui, ó? Do androceu, aqui, ó, o estame. O estame, turma, é toda essa estrutura aqui, ó. O estame é tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui, ó, é o estame. E qual é a função do estame, turma? É aonde é a estrutura masculina, aonde você tem a antera. Qual é a função da antera? Produzir o grão de pólen. Professor, o que é o grão de pólen? O gameta masculino. Esse grão de pólen ó, é produzido aqui, ó, na antera. Ó. A antera, essa parte amarelinha aqui, ó. Tá? Então, lembre-se disso. Ó. A antera produz o grão de pólen, fica bem aqui, ó. Quando a abelha vem, ó, a abelha pousa aqui, ela vai pegar o néctar. O néctar está bem aqui, ó. Quando ela pega um néctar aqui, ou mais ao fundo, o que acontece? A abelha encosta aqui na antera e ela fica cheia de grão de pólen. Aí, quando ela voa de uma planta para outra, ela vai levar o grão de pólen
e fazer com que ocorra a fecundação em outra planta. Isso é reprodução assexuada. Quem faz a reprodução assexuada para uma planta são os animais, ou até mesmo o vento. Tá? Então, uma abelha, uma formiga, um beija-flor, um morcego, podem fazer o processo reprodutivo, mas principalmente os insetos, as abelhas que reproduzem, tá? As plantas, porque elas carregam esse grão de pólen. Então, aqui, ó, você tem a estrutura masculina. Lembre-se desse nome, tá, turma? Antera, tá? Lá no estame, a antera que produz o grão de pólen, tá? Isso aqui é uma planta, tá, que tem a estrutura masculina. Turma, e a feminina? A feminina, turma, é essa parte aqui do meio, ó, tá? Essa parte bem aqui, ó. Tudo isso aqui é a estrutura feminina, é o androceu, tá? Nesse androceu você tem um carpelo. O que é o carpelo? O carpelo se organiza nessas estruturas aqui, ó. Você tem o estigma é essa abertura aqui, ó. É aqui no estigma que cai o grão de pólen e a planta vai ser fecundada, tá? E ela produz o néctar, o açúcar, né, que atrai os polinizadores. E você tem o ovário e o óvulo, ó, aqui dentro. Professor, o que essas estruturas produzem? O ovário e o óvulo. Turma, o óvulo, isso vai cair na prova de vocês, que eu vou perguntar. O óvulo, turma, produz a semente. Então, ó, o óvulo produz a semente. E, professor, o ovário, o que esse ovário produz? Turma, o ovário produz o fruto. Aquilo que a gente come, que é saboroso, rico em açúcares, né? Rico em nutrientes. Então, ó, se eu perguntar na prova para vocês, turma, o ovário produz o quê? Você vai marcar fruto. Se eu perguntar o óvulo, você vai marcar semente, tá? Então, o óvulo produz a semente e o ovário produz o fruto. Agora, turma, vamos ver aqui a reprodução sexuada. Como é que ocorre? Qual é a importância dessa reprodução sexuada? Turma, a importância dessa reprodução sexuada é isso aqui, ó. A variabilidade genética. Professor, o que é variabilidade genética? Turma, variabilidade genética é quando você mistura genes de planta diferentes. Nós somos o resultado de uma variabilidade genética, eu e vocês aí. Por que, professor, nós somos o resultado de uma variabilidade genética? Porque papai doou, né, um cromossomo, mamãe também doou. E quando uniu, formou nós. Isso é variabilidade. Você tem 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Isso é variabilidade genética. Houve a mistura de genes diferentes. Tá? Então, qual é a importância de uma reprodução sexuada? É, turma, a variabilidade genética. Professor, e como é que ocorre? Pode ocorrer por fecundação, quando uma planta fecunda a outra, plantas diferentes se fecundam, ou autofecundação, quando a planta se autofecunda. Professor, qual é mais vantajoso? A fecundação ou a autofecundação? O que vocês chutariam aí? A fecundação ou a autofecundação? Qual seria a mais vantajosa para a planta? Eu não sei, eu acho que a autofecundação, então não precisaria de outro, como é? Eu não sei, de outra... Débora, a autofecundação, ela vai ser rápida. Só que o mais importante para ela é fazer a fecundação cruzada com uma outra planta. Vamos supor aqui, ó, eu tenho duas plantas, tem essa branca e essa aqui, ó. A fecundação é isso aqui, ó, a fecundação cruzada. Quando eu misturo genes de plantas, ó, diferentes. A autofecundação é isso aqui, ó, a mesma planta se fecundando. Professor, e por que não é importante? Turma, ela vai manter os mesmos genes, as mesmas características genéticas. E se o ambiente mudar, ela pode vir a não se adaptar e morrer. Ela pode morrer com o tempo, porque ela não vai ter genes diferentes, entendeu? Então, o mais vantajoso para ela é fazer a fecundação cruzada. E, professor, quais são os tipos de planta? Eu tenho 3 tipos de planta.
Acho que eu falei isso para vocês. Eu tenho a planta, a flor hermafrodita, é aquela flor que tem, ó, o sexo masculino e feminino. Eu tenho uma planta com flor feminina e eu tenho uma planta com flor masculina. Acho que eu falei isso para vocês. Um colega meu, ele tem jambeiro, e lá no jambeiro dele nunca deu fruto. Professor, por que nunca deu fruto no jambeiro dele? Porque o jambeiro dele tem flores masculinas. Se tem flor masculina, nunca vai dar origem a fruto. Por quê, turma? Porque, ó, quem dá origem ao fruto é o ovário. E o ovário, ó, é da estrutura feminina. Então, não tem como uma flor masculina dar fruto. Só quem dá o fruto é a flor feminina. Ou uma flor hermafrodita. Por quê? A flor hermafrodita tem ambos os sexos, masculino e feminino. Ok? Lá na casa do meu avô, ele tinha um mamoeiro, tinha dois. E os dois mamoeiros dele eram mamoeiro macho. Só davam origem a uma flor masculina. E uma flor masculina não dá fruto. Ah, professor, então, lá na casa do vovô também tinha uma mangueira. E nunca deu fruto nessa mangueira. É, porque é uma mangueira macho. É flores masculinas. Então, uma flor masculina não dá fruto. Só quem vai dar fruto, turma, é uma flor feminina, porque tem um ovário, ou uma flor hermafrodita, porque a flor hermafrodita, ó, tem ambos os sexos. Tá? Então, ela vai dar origem. E olha aqui, ó, a autofecundação é o que ocorre quando um ser hermafrodita fecunda a si mesmo, reproduz sozinho. Variabilidade genética é a variedade de genes que permite a diferença entre os seres de cada espécie. E turma, olha aqui, ó. Até caiu no Enem, acho que eu tirei essa questão lá, tá bem aqui, ó. Caiu no Enem, num ano aí, essa questão, ó. Que ele pergunta bem aqui, ó. Foi isso aqui. Mecanismo para evitar a autofecundação. Então, como eu falei, ó, se a planta faz a autofecundação, ela pode acabar não se adaptando ao ambiente. Ela pode vir a morrer, porque ela vai ter as mesmas características. Então, a planta, ela tem mecanismo para evitar essa autofecundação. E o que ela faz, turma? Ó, ela pega a estrutura masculina, tá? A masculina e feminina, e ela faz, ó, um inferior ao outro. Por exemplo, aqui, ó, o androceu, né, ó, a estrutura masculina, ó, o androceu aqui, ó, opa, o androceu superior, ó, a estrutura masculina, tá vendo, ó? O androceu, ele é maior que a parte do gineceu, a parte feminina. Ou, turma, ela faz com que, ó, a parte masculina seja menor que a parte feminina. Ou ela pode fazer com que a parte masculina fique madura antes da feminina, ou vice-versa. Isso são mecanismos para a planta evitar a autofecundação. Olha aqui essa questão, ó. Várias plantas possuem flores hermafroditas, que quer dizer? Apresentam, ó, dois sexos, masculino e feminino. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, o estigma, tá? Bem aqui, ó, onde tem o néctar e aceita o grão de pólen, estão posicionados, ó, acima da estrutura masculina, que é as anteras, tá? Que são a estrutura masculina. Conforme destacado na imagem abaixo, tá vendo, ó? A estrutura masculina, a estrutura feminina é mais em cima e a estrutura masculina mais embaixo. E esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado a qual vantagem, turma? Qual é a vantagem disso, turma? A vantagem é aqui, ó, da variabilidade genética. Ela quer genes diferentes, ela não quer fazer a autofecundação. Ela quer cruzar com uma outra planta, com uma outra flor, não com a mesma. Ela quer evitar a autofecundação. Então, isso faz com que tenha variabilidade genética, porque ela não vai se autofecundar. Ela vai fecundar com uma outra planta, com uma outra flor, mas não com ela mesma. Tá vendo aqui, ó? Cai muito, turma, essas questões. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, ó, o mecanismo para evitar
com que ela se autofecunde é fazer com que a parte masculina e feminina seja maior que a outra, ou então amadurecer, se desenvolver em épocas diferentes, tá? Já estamos quase finalizando a nossa aula. Então, lembre-se aqui, turma, ó. Lembre-se da estrutura masculina. Qual é a estrutura masculina? Eu tenho um androceu. E qual é o nome do local que produz o pólen? Antera, tá? Lembre-se da antera. Na feminina, o local que cai o grão de pólen para que ocorra a fecundação chama-se estigma. O estigma é onde cai o grão de pólen e vai ocorrer a fecundação. Professor, quando acontece a fecundação do grão de pólen, aonde esse grão de pólen vai? Turma, esse grão de pólen ele desce e vai procurar quem? O óvulo. Ele fecundou o óvulo. Quando ele fecundar o óvulo, ele vai dar origem ao embrião. Quem protege o embrião? A semente. A função da semente é proteger esse embrião. E depois, turma, o que vai se desenvolver? O ovário. O ovário começa a se desenvolver e dá origem ao fruto. Qual é a função do fruto, professor? Dispersar a semente em locais mais distantes. Vem, por exemplo, um papagaio, comeu mamão. Um papagaio comeu melão. Ele comeu aquela semente, ele engoliu. Aí esse papagaio voa até o Oiapoque. Aí ele defeca lá, né? Faz o cocô lá no Oiapoque. Quando aquelas fezes dele caem no chão, aquela semente que está nas fezes, ela vai germinar e dar origem ao mamão. Ó. Era um mamão que estava aqui em Macapá, mas ele atraiu um pássaro que levou essa semente lá para o Oiapoque, aonde o passarinho defecou e vai dar origem a um novo mamão. Tá? Então, essas são as estruturas importantes, tá? De uma flor. Tá? Ovário, fruto, óvulo, semente. E ainda aqui, ó, o que é polinização? Vou perguntar na prova para vocês. A polinização é a reprodução dos vegetais realizado, né, por pássaro, por vento, né, por animais, insetos, tá? Então, ó, a polinização é o transporte do grão de pólen, tá, do estame para o estigma. Lembra lá, ó, aqui, ó, tá? A antera, né, que tem um estame, aonde leva o grão de pólen para a estrutura feminina. E como é que ocorre essa fecundação? Como eu falei, por animais, podem ser vertebrados ou invertebrados, ou pelo vento, turma, tá? Pode ocorrer também. E você tem a variabilidade genética, que é a variabilidade genética, a mistura de genes diferentes, ó, tá vendo? Ó? A planta A está sendo cruzada com a planta B. Isso você faz com que surja a variabilidade genética. E o que é inflorescência? Turma, inflorescência é o conjunto de pequenas flores que crescem muito próximas uma das outras. Qual é a função disso? Atrair os agentes polinizadores. E eu tenho aqui, ó, anteras volumosas. Para que servem essas anteras volumosas? Para que ocorra a polinização pelo vento. Ó. A flor do arroz, a flor do capim, o dragoeiro. Tá? O dragoeiro é muito bonito, que voa tudo branco, você vê lá voando, é belíssimo. Tá? Tem ali no Nato Play, uma vez eu fui trabalhar no evento há muito tempo atrás, antes de ser formado, eu trabalhei no evento, no casamento. Aí eles batiam foto à tarde, eles colocavam lá o palco, né, para a noiva, né, e o noivo casarem, e geralmente no fim da tarde batia o vento, tinha um pôr do sol. Ficava belíssimo para fazer fotografia, porque quando batia o vento, os pólen, ó, do dragoeiro voavam, e ficava muito bonito para você fotografar ao pôr do sol e aqueles pólen voando, tá? E a questão que eu respondi, e aqui, turma, é a fecundação, tá? Que ocorre de uma flor, tá? Aí vai dar origem, né, a uma semente. A semente, ela protege o embrião, tá? E esse embrião, quando ele cai num local que tiver nutriente e água, ele germina. Professor, e se eu pegar uma semente e jogar lá no asfalto, o que vai acontecer? Ela vai ficar dormente. Aí essa semente vai ser levada pela água, vai ser levada pelo vento, aonde ela cair e encontrar um solo fértil, a dormência dela é quebrada e ela vai dar origem, tá? Ela vai dar origem a uma nova plantinha. E, para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre a reprodução assexuada. Turma, quem faz a reprodução assexuada é o ser humano, tá? O homem que faz a reprodução assexuada.
Quais são os tipos, pessoal, que fazem? Estaquia, mergulhia, alporquia e enxertia. A gente vai ver cada um desses, tá? E para que serve, professor? Principalmente aqui, ó, interesse econômico, né? Vender, para ornamentar casas, ornamentar determinado local. Então, essa é a importância da reprodução sexuada. É mais para o valor econômico. Já a reprodução sexuada, turma, é para que a planta consiga gerar novas plantinhas. E vamos ver aqui, ó, a estaquia. Quem já fez estaquia aqui? Já fez, Débora? Nunca? Nunca pegou uma muda e plantou no local? Não, eu pessoa, acho que não, mas eu já vi, acho que minha mãe já pegou algumas mudas. Tá? Então, ó, como é que funciona a estaquia? A estaquia é a reprodução por fragmento, ó, por mudas. Você vai lá, retira aqui, ó, uma mudinha. Você retira essa muda e você depois, ó, coloca ela num vaso ou você planta ela em determinado local, aí ela vai dar origem a uma nova planta, mas é uma planta igual, tá? Essa planta aqui que você tirar a muda, colocar aqui, ela vai ser igual, ela não vai ser uma planta diferente. Ela vai ser igualzinha da onde você tirou ela. Fala, Marjorie. Tia, eu tinha plantado uma flor aqui, uma flor muito bonita. Só que aí os cachorros destruíram, tio. Sabe o que é destruir mesmo? Sei, Bagunçaram tudinho, eu plantei 2 vezes. a minha tia, Marjorie, eu vou deixar falar. A minha tia, ela tinha um jardim bem bonitinho. Aí os cachorros dela cresceram. Ele pegou, destruiu todas as flores dela, todo o jardim dela era muito bonito. Destruiu tudo. Quando ela chegou, ela tinha um terreno. Quando ela chegou no domingo, ela viu todas, ela chorou. Ela chorou mesmo, que ela cuidava com muito carinho. Só que ela teve que soltar os cachorros, né? Porque ela teve que viajar. Ela foi para o terreno dela. Aí ela teve que soltar, né? Para ninguém pular o muro e invadir lá. Destruiu tudo. E como é que depois ela fez, professor? Ela conseguiu aproveitar algumas, ó, as mudas. Uma vez a minha mãe, ela vinha na rua, aí ela viu a espada de São Jorge, né? Aquela planta lá. Aí ela olhou lá numa casa, estava lá fora. A minha mãe roubou, ela fez isso, ela roubou, ela correu lá e ela arrancou um pedaço de uma folha da espada de São Jorge, levou para casa e ela conseguiu plantar. Depois vai dando origem. Tá? Então, a estaquia é quando você tira a muda, aí você planta. Professor, por que tem essas estacas aqui? Porque quando você tira uma muda aqui, ó, você vai colocar ela bem aqui, ó. Ela não vai conseguir ficar em pé sozinha. O que, que você faz? Você amarra ela, ó, nas estacas, tá? É por isso que serve, por isso que é chamada estaquia, porque você tem estacas, você coloca a muda aqui, ó, tá aqui a muda e você amarra ela nessa estaca. Você amarra para ela ficar firme. A partir que começar a dar origem à raiz, você tira a estaca e ela começa a crescer e se desenvolver sozinha. Turma, mergulhia é quando você pega um caule. O caule da planta é meio mole, ele está caindo no solo, aí você faz com que ele infiltre, ou você mesmo cava, depois enterra aqui, ó, você vai enterrar, e faz com que uma parte desse caule volte para fora e amarre num tronco, para que esse caule dê origem a uma árvore, a umas folhas, tá? Mas vai ser plantas iguais. Tudo isso aqui, turma, tudo, ó, estaquia, mergulhia, enxertia, são tudo plantas iguais, tá? São plantas idênticas. Ah, professor, eu tirei uma muda. É uma planta nova? Não, é uma planta igual da onde você a retirou. A alporquia, turma, ela é muito difícil de fazer, porque geralmente quando uma planta está ferida, uma planta ficou machucada, ou você fez um corte. Aí, quando você fez um corte, você coloca aqui uma outra plantinha, ó, você amarra ela aqui, ó. A partir do momento que você amarrar ela aqui, a sua raiz ou caule, ele vai originar uma nova planta, tá? É muito difícil fazer a alporquia, tá? Então, porque você tem que fazer um corte, você tem que saber cortar. Professor, e por que ele corta? Porque aqui você tem os vasos condutores de água e do açúcar. E quando ele passa aqui, ó, essa água e esse açúcar vão passar para uma nova planta.
Só que é muito difícil, você tem que saber fazer. E o último também, que faz muito, é a enxertia. Turma, a enxertia é quase a mesma coisa que a estaquia. Só que o que você acontece? Você pega uma muda, você corta e você planta essa muda no outro tronco, em outro caule. Ah, professor, aqui na frente de casa tinha uma mangueira. Aí o papai mandou cortar. Só que agora o papai pegou uma ceroleira e ele quer plantar essa ceroleira. Aonde ele vai plantar, professor? Lá naquele tronco daquela mangueira que cortaram. Aí ele pegou e fez isso aqui, ó. Colocou, né? Naquele pé de acerola lá. Professor, e agora que se desenvolver essa nova planta aqui, ela vai ser uma manga ou uma acerola? Tinha uma vez, em uma cidade que eu morei, tinha, em frente à igreja, tinha uma árvore que ela era bem diferente das outras. A folha dela era de um tipo de um lado, e do outro lado, assim, tipo, da outra metade, ela era diferente. Aí depois a gente descobriu que era de um lado era um tipo de árvore, e do outro lado era outro tipo de árvore. O que ele fez, Débora, foi a enxertia, Débora. Ele devia ter, olha, Débora, o que ele fez foi isso, ó. Tem um tronco aqui, ó. Aqui está um tronco, só que cortaram a árvore. Ficou só o tronco dele aqui. Mas não tiraram. Mas as suas raízes, ó, ainda estão embaixo da terra. Ela está puxando água e sais minerais. Só que como foi cortado, não tem como passar mais. Aí o que aconteceu, Débora? Ele pegou, Débora, vamos supor aqui, ó. De verde, ele colocou aqui, ó, uma mangueira. Tá? Ele colocou uma mangueira aqui, ó. Em outra cor, deixa eu colocar aqui azul. Em azul, deixa eu colocar em azul aqui, ó. Em azul, Débora, ele colocou um jambeiro. Aí, Débora, você vai ver que você tem duas plantas ligadas a uma. Tá vendo, ó? Você tem um tronco que é de uma planta, mas nesse tronco, que era de uma planta que poderia ter morrido, você plantou outras duas, ó. Aí você tem tanto uma mangueira quanto um jambeiro. Muitas pessoas fazem isso, Débora. Só que tem que saber fazer, porque se você fizer errado, não conseguir colocar corretamente, a planta não consegue se desenvolver e ela pode vir a morrer, tá? Então não consegue se fazer. Débora, tem pessoas que colocam até 10, 15, 20, dependendo do tamanho do tronco. Se for um tronco de uma, por exemplo, uma árvore grande, você consegue colocar, utilizar lá outras plantas, ó, bem grande lá e vai fazer com que surja várias. Você tem um tronco, e lá nessa uma planta você fez com que se desenvolvesse duas, tá? Então, a enxertia é quando você coloca, tá, plantas um pouco semelhantes no tronco de uma planta que deveria ter morrido, ela não morreu. Você cortou ela, você desabou ela, raspou ela, mas ficou só um tronco. Só que você conseguiu colocar lá. Professor, demora para fazer isso, tem que fazer logo. Porque com o tempo ela vai morrendo, tá? Alguém tem uma pergunta? Oi, Lameira. Desse jeito dá para fazer uma árvore com vários tipos de frutas? Sim. Você consegue. Economiza espaço. Uhum. Turma, vocês querem saber como é que funciona a base de condutores? Pega uma flor, pedem para os pais de vocês comprarem uma flor. Pai, compra uma flor no supermercado, é bem baratinha, uns R$3. Só uma flor. Vende no Fortaleza, lá no Macapá Shopping. Quando os pais de vocês falam, pai, quando você for no supermercado, compra uma flor. Aí o que você faz? Pega um copo, uma jarra com água, pinga tinta. Mas você tem que ter a flor. Pega a flor que seja branca. Aí você vai pegar essa flor, colocar a tinta, mas não mergulha ela. Deixa a flor fora. Mas coloquem tudinho lá, viu? O caule dela lá, o pecil, na verdade, ela num copo com tinta. Você vai ver que, com o tempo, a flor vai mudar a sua coloração. Façam isso. Fala, pai, compra uma flor, fazer um teste, um experimento. Uma vez, aqui na rua de casa tem algumas flores. Acho que eu peguei flor de hibisco, não lembro.
E aí eu peguei uma flor, na rua, aí eu tinha uma garrafa PET que estava cortada assim, e estava lá. Aí eu botei água, botei a flor lá dentro, porque eu não queria que a flor morresse. Aí foi até o momento eu consegui que ela desse outra flor. A flor original estava quase morrendo, mas ela deu uma outra flor só com água. Sim, a água, como eu falei, é fundamental para que o vegetal consiga sobreviver, tá? Então, turma, foi essa nossa aula, tá? Terça-feira é gravado, quinta-feira Zoom, e como eu falei para vocês, vai ser, tá, o Kahoot. Vamos bater o print e finalizar essa aula? Quase